poder continuar o nosso estudo da semana passada. Obrigada. Que nós possamos receber do alto do Cristo Jesus, do coração de Maria Madalena, energia suficiente para conduzirmos com clareza a atividade de hoje. E receber de vocês também, não é? Cada um aqui também se torna responsável por colaborar conosco nesse trabalho. Vocês pensaram um pouco sobre o tratamento espiritual? Sim. Tem muita gente que não estava aqui semana passada? Não estava não? Mas esperta do que eu. Semana passada a gente se propôs a falar então sobre o tratamento espiritual tal qual ele é realizado aqui no Grupo Ismael. Não é verdade? E falamos sobre o processo de espiritualização dos nossos espíritos através da evangelização. Falamos da evangelização para adolescentes e crianças, do atendimento fraterno, esse que é feito durante o trabalho que realizamos aqui dos estudos, e também no sábado. Falamos sobre orientações espirituais e reuniões de acolhimento, amor, não foi que eu estava falando por último? E ficamos de falar hoje sobre a reunião de tratamento amor. Não é verdade? Alguma dúvida sobre isso? Estou achando aqui. Vai dar tudo certo, orientação espiritual, reuniões de acolhimento amor, lembra? Reunião de tratamento amor e ectoplasmia, que acontece aqui no Grupo Ismael aos segundos e quartos sábados, de 15h30 às 17h30 horas. 15 às 17h30 horas. Acabamos de compreender, e eu vou falar disso de uma vez, que a nossa atividade... Você podia dar uma pincelada sobre aquele acolhimento, quando nós vamos lá embaixo, porque esse pessoal que está aqui hoje não estava aqui quarta-feira. São tudo pessoas novas que estão aqui hoje que não ouviram aquela explicação sobre o tratamento. Quem está vindo aqui pela primeira vez? 1, 2, 3? Não, mas tem mais gente que não estava aqui quarta-feira. Só perguntar quem não estava aqui, que tem pouca gente. Sobre atendimento fraterno? Agora... Se o tratamento não começaria no atendimento, como que você chega ao tratamento? Vai chegar lá no sábado. Só falando da orientação. Isso. Atendimento fraterno? É isso, Lázaro? Isso. Qual o procedimento que se usa quando a pessoa daqui vai lá embaixo para receber o atendimento e depois o segmento daquele atendimento, como nós... Quando nós buscamos tratamento espiritual, porque é claro, vocês estão num grupo espiritualista, falei disso também, não somos um grupo espírita, somos um grupo espiritualista. Então, quando chegamos a um grupo espiritualista e pedimos tratamento espiritual, nós somos acolhidos pelo atendimento fraterno. Acontece o seguinte aqui no Grupo Vitor. São as origens. Eu olhei para a Noélia ali. Você viu o Gilberto aqui? Gilberto, que eu conheci no Grupo Vitor. Noélia do Grupo Gore. Que alguém aqui é do Gael? Também estive por lá. Tá vendo? É as andanças. Então, como que acontece aqui no Grupo Ismael? Vocês vêm para a reunião de estudos, manifestam o desejo de receberem assistência espiritual e são conduzidos ao atendimento fraterno.
igual ela está indo agora. Tem sempre uma pessoa que passa e leva lá embaixo, onde as meninas fazem uma entrevista fraterna, colhem dados de sua enfermidade ou de sua busca de assistência espiritual. E esses dados são anotados, você recebe orientação fraterna, que é leitura, prece, uso de água fluidificada, que elas explicam lá para cada um de vocês. E aguardam a orientação espiritual. As anotações são sigilosas, permanecem com um grupo de atendentes fraternos e a coordenação desse trabalho e da reunião mediúnica, para onde esses pedidos de orientação são conduzidos. Essa orientação acontece junto com a reunião de acolhimento amor, na sexta-feira, de 19 às 21 horas. São psicografias, hoje modernamente digitadas no iPad ou no computador, durante a reunião. Pedimos permissão à espiritualidade para isso, e ela nos disse que poderíamos usar as nossas máquinas, se nós as mantivesse limpas. Limpas. Ou seja, tudo aquilo que for considerado não saudável espiritualmente, não estão nas nossas máquinas, nos nossos recursos. Entenderam? Então, digitamos, antes psicografávamos, agora digitamos, que também é um tipo de psicografia. E depois essas orientações são delicadamente organizadas hoje pela Fátima, que devolve aos atendentes e estes devolvem a vocês. Quando diz lá que tem tratamento espiritual, elas vão então encaminhar cada um de vocês para as reuniões de tratamento, que são acolhimento amor. Primeira reunião de tratamento espiritual, reunião de estudos. Depois, reunião de tratamento também é a reunião de acolhimento amor, que é uma reunião que chamávamos no passado de desobsessão. E reunião de tratamento amor, que é a que eu vou falar hoje, que acontece no sábado. São estes os recursos terapêuticos espirituais que utilizamos aqui. Além da convivência fraterna, que também entendemos ser uma das ferramentas de tratamento espiritual, quando somos acolhidos fraternalmente. Isso também é tratamento espiritual. Ok? Alguma dúvida? Por isso que a gente colocou aqui, ó, vai dar tudo certo. Já deu, né? Falei da orientação fraterna, leitura, prece, uso de água fluidificada, orientação espiritual também acabei de dizer. Então, as reuniões de acolhimento amor, que é um recurso também. E as reuniões de tratamento amor, reuniões de ectoplasmia, ok? Podemos começar? Alguém aqui ainda não recebeu tratamento na reunião de sábado? Você não? São poucos? Que bom! Hã? Você também não? É hoje. Você já é Rodrigo. Então, nós pedimos à espiritualidade para que pudéssemos e fomos orientados para falar claramente sobre a reunião. Ok? Então, vai acontecer aqui uma forma de nós apresentarmos isso praticamente, para que vocês entendam. Eu vou utilizar dos mesmos recursos que hoje usamos na reunião de tratamento amor, explicando no que me é possível. Nem tudo de um trabalho espiritual é possível ser traduzido em palavras.
Compreendem isso? Nem tudo nós temos palavras para explicar. Alguns aspectos não temos recurso verbal para traduzir. Aqui, por exemplo, vocês sabem o que é ectoplasmia ou ectoplasma? Já viram essa expressão? Sabem do que se trata? Não? Ectoplasma é uma substância aparentemente cremosa. Parece com creme de barbear. Segundo Ranieri, pelo espírito André Luiz, no livro... Como é que é? Não sei o que, luminosas? Materializações luminosas. Um livro bem antigo, lá dos anos 50, né? Realizado aqui com a ajuda de médiuns do grupo da Fraternidade Irmã Sheila, na época Centro-Oriente, né? Então a ectoplasmia é essa substância, ela é meio plástica, expelida por todos os orifícios do nosso corpo, pelos nossos olhos, ouvidos, boca, poros, pelas genitais e pelo ânus. Todos eles expelem ectoplasma. O médio de ectoplasmia é um médio que chamávamos lá, desde essa época, de médios de efeito físico. Eles alteram o aspecto físico do corpo. Essa substância é colhida pela espiritualidade. E dela, junto dela, são acrescidos recursos espirituais, advindo dos planos espirituais, e esses nós não temos notícia. Geralmente o espírito que coordena a reunião de sábado, ele diz como é que chama isso que ele fala? Da substância que ele fala, que o irmão Dias fala, ele usa um termo para substância, eu esqueci. Substrato, ele chama substrato espiritual. Do que é composto, não sabemos. Então, colhe do médium ectoplasma, colhe traz pela espiritualidade o substrato espiritual e recursos da natureza. Aqui representado pelo jarro de flores que fica ali fora. Representam todos os recursos trazidos. Nós estivemos aqui por um tempo trabalhando com o irmão Antônio Flores, que decidiu que era para a gente chamar ele de Antônio, porque ele ficou muito conhecido, e até hoje o chamamos só de Antônio, para não ficar essa coisa que a gente fala, não, mas foi o irmão Fritz, foi o irmão Flores, foi o irmão tal, e ficamos todo garboso porque eles estão aqui conosco. O Cristo está conosco, Deus está conosco, onde quer que a gente esteja, não é verdade? Estes são irmãos como nós, que se prontificam a trabalhar fraternalmente um pelo outro. Então, ele trazia frascos de substâncias mãe, colhidas da natureza. Como hoje a maioria de nós conhece a tintura mãe, que colhida das plantas, de alguns animais, como que fazem medicação homeopática, fitoterápica, antroposófica, da terapêutica floral, entenderam isso? Então, 3 substâncias em termos, né, para nós. O ectoplasma formado da substância humana, vegetal e espiritual. Ok? Deu para entender? O ectoplasma da pessoa que está fazendo o tratamento. Não, do médium que está trabalhando. Os médiuns escolhidos pela espiritualidade não somos nós que escolhemos, são médiuns de efeitos físicos, como dizíamos antes. São médiuns que doam ectoplasma, não é? A Madá costuma reclamar que quando a gente termina a reunião, a gente está cheirando mal. Com um cheiro meio diferente.
Fica, Patrícia. Ela fala, não, Patrícia, você está com cheiro de ectoplasma. E tem mesmo um cheiro diferente, né? Esses médicos fazem uma diferença no ectoplasma deles em relação aos. Vocês ouviram? Não. Tem diferença de médium de ectoplasmia, doadores de ectoplasma, diferente dos outros médios? Tem. Não sei qual. Não sei qual. Por que você é capaz de doar ectoplasma e outro não? Não sei. Por que alguém é capaz de ver as coisas? E outros Eu não. achava que todo mundo doava ectoplasma. Todo mundo emite ectoplasma. Ele vai da cor mais límpida, quase transparente, e da cor também dessa cor aqui branquinha ao negro. Então, às vezes, nós temos uma cor cinzentada, já dá para usar. Quando ele está escuro, geralmente o espírito fala que isso são substâncias deletérias. Ectoplasma contaminado. E esse é recolhido, olha que bacana, ele é recolhido geralmente por um barril de chope transparente, parece um barril, Uma caixa de vidro. Parece, ele é transparente e desce um sugador assim de cima da maca, suga essa energia, esse ectoplasma, passa que nem lodo assim pelo canalzinho, pela mangueirinha e cai lá dentro. Isso é substância viva, é levado para o laboratório espiritual, é substância viva. Tudo que é colhido aqui durante a reunião é levado para continuar o tratamento. Entendeu como? Então ele vai do clarinho, quase transparente, ao negro. Hã? Não, tiram de seus corpos sutis. Corpo físico, corpo emocional, mental e corpos sutis. De todos eles é possível colher essa substância, não visível aos nossos olhos. Os médiuns geralmente veem o ectoplasma dos doadores, porque não só os médiuns que estão na maca são doadores de ectoplasma. Muitas das pessoas que são sustentadores da reunião são doadores de ectoplasma. Conscientes ou não. Tem pessoas que são conscientes. Senta aqui, cara. E isso nos dá sustentação para a reunião. Porque às vezes utilizamos muita substância humana, às vezes não tem como usar. Tem pessoas que entram para a reunião, inclusive cooperadores humanos, encarnados, e eu costumo dizer, fulano hoje foi para o saco. São isolados, porque estão com todo o corpo contaminado. Essa substância não pode ser utilizada. E ainda assim pode contaminar o restante do ambiente. Existe uma asepsia espiritual. Compreende? Então esse processo ele vai se dando ao longo do tempo do trabalho. Mas a preparação do médium é importantíssima, a preparação do colaborador e do enfermo, muito importante. Geralmente não comemos nenhum tipo de carne, de quinta a sábado, e muitas vezes até depois do sábado, depende da recomendação que os espíritos fazem para nós, e usamos de alimentação leve, preparação constante, prece horária, para não dizer constante, né? Para termos condições de sermos instrumentos da espiritualidade. O médium nada mais é do que um instrumento.
eu costumo usar uma expressão xamânica que diz osso vazado. Quanto mais seja possível que a espiritualidade trabalhe conosco e passe por mim para chegar ao outro, mais doação fazemos. Quanto mais esbarra, imagina um osso cheio de empecilhos, mais difícil de sair uma atividade mais limpa, não só de doação como de recepção, porque todos nós seguimos a lei natural, que é dando o que se recebe, não é verdade? Então nós doamos e recebemos a atividade ectoplasmática. E recebemos igual sangue, a gente doa e depois aí os dias está reposto aqui. Aquilo é de imediato, saímos daqui fortalecidos, às vezes custamos a nos desligar da atividade. Compreenderam? Carlos, você chegou, hoje a gente está falando da reunião. Você esteve aqui, né? Acabamos de perceber também que a mudança do nosso trabalho fez mudança no nosso horário. A reunião hoje vai terminar às 18 horas. 18 horas, né? Em média. Se terminar antes, termina. Mas estamos observando que muitas pessoas ficam ansiosas. Para quem está sustentando, às vezes é complicado o processo. Para nós que estamos atuando, estamos bem ligados na tarefa, parece que durou 20 minutos, 3 horas. A gente reclama às vezes porque quando senta, né? Que aí as pernas doem, dói tudo. Nessa idade, né? Também. Entenderam? Antes de começar, a foto. Fernandinho. Aqui, Fernandinho. Cristiane, Fernandinha, Luciana, Alessandra e Cília. Isso aqui é só para mostrar para vocês. Nós temos 14 anos de atividade aqui no Grupo Ismael. Aqui tem um estudo que fiz contando para as pessoas da primeira vez que reunimos aqui. Primeira reunião de quarta-feira. Olha só. Denise e a eu aqui. Troquei o cabelo. Gudai. Cabelão. Gudai, bons tempos, ó. Bons tempos. Aqui, Rodrigo. Marco Túlio. Você é velho. Magda. Antônio Carlos. Uma única vez que ele veio aqui, está na foto. Olha, gente, que coisa mais boa. Quem está aqui atrás? Aqui, ó, do lado do Rodrigo. Cláudia é nossa irmã, hoje no plano espiritual, que desencarnou ao dar à luz a 3 menininhas. Nós levamos o maior dom. Não é? Nossa. Vamos lá. Objetivos do tratamento espiritual é alinhar os nossos espíritos, a alma, a vontade de Deus e a nossa evolução espiritual. Esse é um dos objetivos pelos quais recebemos tratamento espiritual. Alinhar o nosso espírito ao nosso propósito. Pergunta que Jesus fez ao Gadareno, não é, Gilberto? Aqui vieste. Então nós podemos perguntar, o que você veio buscar? Falamos semana passada. Se eu vim buscar algo para tratar o espírito, lembra que vocês buscaram tratamento espiritual. A gente quer ficar novinho em folha. Se dependesse, voltar aos 30, né? Ou 60. Mas aqui não. Aqui recebemos tratamento espiritual. Autoconhecimento, autodesenvolvimento e autocrescimento. Isso é o que nos é proporcionado através da assistência espiritual. Você vai conhecendo um pouco mais de si mesmo, porque entra em contato
aquilo que é original dentro de você. Também te torna, ou te traz mais alguns recursos para o próprio desenvolvimento. Conhecer que você, que eu falei semana passada, somos espíritos em jornada física. Não é verdade? E como um todo, melhoramos também o aspecto físico, se isso for importante para nós, naquele momento. Basicamente, nós teríamos muitos outros aspectos que poderíamos conciliar com isso, com o que o tratamento, com os benefícios e os objetivos de um tratamento espiritual. Às vezes ele atua no meu corpo emocional e libera muitas das minhas emoções trazidas de encarnação a encarnação. Às vezes ele trabalha nos meus corpos sutis. Então, às vezes temos estados miasmáticos, que você ouviu, Marinês, que trazemos de várias encarnações. Os miasmas são, vamos chamar, tumores espirituais, poderia? Ou acúmulo, nódulos, densidade de energéticas que pulsam dentro de nós. Entendeu? Isso é muito claro no livro Nosso Lar, quando aquela senhora pede a Clarence para adentrar os muros e receber ajuda espiritual, e ele disse para o André Luiz que ela não poderia entrar no estado em que ela se encontrava. E mostrou a ele todos os pontos e os miasmas que ela trazia, por uma série de abortos que havia feito na sua trajetória encarnada. Compreende? Obrigado, acabou o estudo. Não é? Agora vamos à parte prática. Pode trazer. Os meninos da maca. Tem os meninos aqui são quem preparam as macas para nós. Quem nunca esteve aqui, ou quem quer se lembrar, são colocadas 4 macas nesse salão e as cadeiras ficam do lado e as pessoas que recebem tratamento espiritual vão para as macas. Desliga para mim. E aí? Você está bem? Me dá só uma caixinha. Eu vou pedir vocês para darem. Como eu disse para vocês no princípio, a espiritualidade solicitou e pedimos permissão para fazer concretamente, para ver se nos auxilia a compreender como tem sido realizada a assistência espiritual aqui no grupo. Bom, vamos tentar mostrar daquilo que acontece de verdade aqui, na nossa compreensão, como eu disse. E eu quero dizer que esta foi uma preparação longa para chegarmos a esse momento que estamos hoje. Usar de alguns cristais para fazer intervenções perispirituais. Entenderam? Tem aí, André? Tem. Já estão vindo. Então, vocês conhecem o que é um cristal? Não? A maioria de nós reconhece que no processo evolutivo nosso, passamos pelo estado mineral, depois pelo vegetal, depois pelo animal e depois pelo hominal, não é verdade? Quem são os primeiros habitantes desse planeta, então? No linguajar
xamânico, fogo, pedra. Não é? Concorda, não? De quê? E todos evoluem dessa forma? Não, eu também concordo, não. Estou dizendo que é uma parte. Claro que não. Ele diz que não concorda que a evolução é feita assim. Eu também não. Mas são eles. Eles guardam muitos dos registros de nossa memória. Então, parte de nós também existe aqui. É só isso. Assim como existe registro nosso na planta e no animal. Não é verdade? A nossa origem não é essa. A origem nesse mundo é que é essa, né? A forma de nos materializarmos. Então, o cristal, ele guarda informações capazes de entrar em contato com informações básicas de nossos corpos sutis. É isso que estamos aprendendo. E no dizer dos nossos mestres físicos, que dizem para nós, olha, ela vai conversar com você. Você vai saber do que se trata. E se vocês tiverem paciência, vão aprender a olhar para os cristais, as pedras de maneira geral, e conhecer a manifestação delas para nós. Assim como nós fazemos com as plantas. A gente sabe que elas falam conosco. Elas doam delas para nós. Usamos medicamentos salutares para o nosso refazimento vindo das plantas. E dos animais também. Muitos animais se dão em sacrifício para que a gente sobreviva. Até os que nós comemos. Não é verdade? Então, cada cristal tem a sua função. Mas ele pode ser utilizado na função que nós também necessitamos naquela hora. Quando ele pode se comunicar conosco e dizer e trabalhar conosco, captar mais energia do que nós humanos. Vocês concordam com isso? Que o cristal tem mais energia do que eu? Muitas vezes? Por ser mais puro, mais simples em sua constituição do que eu. Entendeu? Esse é um cristal talhado para mostrar para nós o que é o Merkaba, ou Merkaba. Alguém já ouviu essa expressão? Vocês lembram quando o Chico Xavier desencarnou e um pontinho de luz subiu feito um raio e o fotógrafo registrou? O que nós somos depois que desencarnamos é um pequeno cristal que fica lá naquele lugarzinho que hoje a gente chama do ponto de Deus. O registro exatamente de toda a minha memória. Quanto mais faces ele tiver, mais evolução estamos construindo, mais dados está sendo registrado. Parece coisa de ficção, não parece? Quando eu comecei a aprender isso, eu falei, olha, isso é um Merkaba. Então está tudo aqui, o meu registro da minha alma, que viaja no tempo e volta. Entendeu? Existem de todas as formas. Essa é uma forma de materializar a ideia para a gente registrar. Entendeu? Então nós usamos também esse cristal no tratamento espiritual hoje. Ele tem a sua função. Quando não reconhecemos... Quem já recebeu tratamento na maca nesses últimos tempos aqui? Então põe o... Você quer ser o freguês da vez aqui na maca? Então vamos. Então, aos nossos olhos, nós temos um corpo físico, não é verdade?
um corpo físico composto por outros corpos que também temos consciência deles. Corpo emocional, corpo mental. Todo mundo vai até aí, não vai? Hoje já sabemos que temos 11 corpos nas pesquisas daqueles que conhecem o processo e estudam o deslocamento dos corpos. Entenderam? Uma vez eu mostrei aqui como é que funciona, lembra? Quando necessitamos conhecer um pouco mais da história de quem está aqui, registro de seus corpos, principalmente de seus corpos sutis, o colocamos sobre o corpo físico, na região indicada pela espiritualidade, não tem uma específica. Se eu precisar, ou se a espiritualidade precisar de registros miasmáticos que estão na altura do abdômen ou na junção de pulmões, ele pode ser colocado aqui, no plexo solar, nos centros de força, na garganta, pode ser colocado ao lado, ou até nos pés. Entendeu? Então ele traz esse registro para nós. Você pode perguntar, mas tem que ser uma pedrinha igual essa, um mineral? Desculpa. Também me ensinaram que chamar o mineral de cristal de pedra é ofensivo. Não é ofender, porque isso não acontece. Mas não é saudável. Então essa é a função. Vou deixar ele aqui para a gente olhar. Este é um cristal que eu é que faço conexão com ele. Eu ganhei há algum tempo atrás. Olha que limpeza. E ele esteve numa atividade com o Christine Day. Vocês conhecem? Que é da frequência de brilho. Não conhecem? Não. E ele traz para nós registros dos pleiadianos, seres de outras esferas. Quando precisamos também canalizar recursos que não estão presentes aqui no nosso orbe, podemos utilizá-lo para que ele seja o condutor, o receptor desses recursos. Entenderam? Entendeu? Também pode ser colocado na parte, até mesmo posso pedir ao outro que o segure. Também funciona. Não é? Eu não sei quase nada disso, viu, gente? Eu aprendi fazendo. De vez em quando tem um tempinho, eu olho um livro ou outro e às vezes me admiro porque o que eu entendo do cristal não está escrito ali, conforme eu vivencio aqui. Então nós estamos, não é, Anderson, compartilhando conhecimento para ver se a gente aprende. Mas também sabemos que todo aprendizado, quando fazemos isso, nos é dado, nos é oferecido porque a espiritualidade oferece. Eu não sei como didaticamente dizer isso. Entender como? E outros recursos que usamos, e que eu acho super bacana, são os que chamamos de lasers, que é a ponta de um cristal. Quem já viu uma drusa, que é aquele tantinho de ponta assim junto, já viram? Essa é uma ponta. Vocês vão perceber, se passar o dedo nela, que ela tem algumas ranhuras no lado. Isso não foi feito por nós. Isso foi feito pela natureza. E esse uma ponta de cristal lemuriano, chamado assim. Alguém já conheceu alguma coisa sobre Lemúria? Não? Sim. Não. Não? A Terra primitiva, a Atlântida. Os lemurianos seriam seres mais evoluídos que nós e que habitaram antes de nós e que perderam o movimento do planeta porque também abusaram
como nós muitas vezes o fizemos, dos recursos que tinham aqui. Então, chamamos, os registros lemurianos estão aqui. Por quê? Porque os nossos corpos físicos e perispirituais, os nossos corpos sutis, astrais, do jeito que a gente quiser chamar, eles também têm registros de nosso passado aqui. Entenderam? Alguma dúvida? Então são pontas de laser. Para que a gente usa ela? A primeira coisa que colhemos, o que mais que eu posso dizer? Nós o temos aqui de diversos tamanhos e de diversos recursos. Cada um deles são preparados com recursos diferenciados. Então, nós nem sabemos disso, não é mesmo, Anderson? Não sabemos o que usar, somos intuídos ou direcionados pela espiritualidade. Qual deles? Se perguntar por quê, também não sei responder ainda. Entendeu? Mas eu posso, depois quem quiser olhar, sentir, vá sentindo como ele tem umas ranhuras. Parecem código de barras em relevo. Esse código de barra, o que tem acontecido agora? Vamos entender que quando o Gilberto paciente vem à maca no tratamento, a espiritualidade localiza. A maioria das vezes, se ele vem a primeira vez, ele é xerocado, escaneado. Faz-se uma leitura com um aparelhozinho super bacana, que passa por cima de toda a formação física e espiritual dele, e colhe todas as referências que ele traz agora. A partir daí, depois de colhida, a espiritualidade geralmente encontra focos para serem, então, trabalhados. Como se trabalha, pouco a gente sabe. Mas vamos supor que ele tenha uma região de densidade energética. Então, nós utilizamos um laser, uma ponta de laser. Ele é passado sobre nós e abre a quantidade de corpos que são necessários para a intervenção. Pode ser que aqui ele possa abrir só o corpo físico, o emocional, mas pode ser que eu abra o corpo búdico dele, que são os 7 primeiros corpos, por camadas. E algumas vezes nos é possível observar as camadas de cada corpo, da parte física e depois das outras, parece mesmo camadas. Igual a gente vê na pele quando abrimos. Hoje temos muito mais, né? Porque os recursos de fotografia é muito maior, né? Então, quando abrimos, removemos daquele local algo que precisa ser, então, recolhido. Eu estou dizendo recolhido porque toda substância retirada, como eu disse, é substância viva, levada de novo para os locais onde a espiritualidade chama de ambulatório espacial, porque é fora da crosta terrestre, e lá eles são tratados, são outros seres. Entenderam? Também temos uma atividade que eu acho super bacana. Não de ver, viu, gente? Às vezes é constrangedor. E às vezes a espiritualidade também não nos mostra. Vamos dizer que vou abrir aqui, nessa região. Não é isso? A espiritualidade abre aqui. E ao movimentar, e ao chegar numa camada tal, recolhemos uma substância e podemos chamar de um pouquinho mais viva, um ovoide.
Já ouviram essa expressão? Então é um corpo vivo. E quem tiver curiosidade, leia no Ícaro, que vai entender direitinho do que se trata. O Gilson, numa palestra, ele contou que o Adamastor o apresentou vários, de diversos tamanhos. Desde os tamanhos mínimos aos mais avantajados. São contração da forma humana. Dá para entender? Então, eles são delicadamente removidos. Às vezes a gente tira assim na lateral. Alguém falou que estava com um bicho de pé? Uma comparação grotesca, tá, gente? Mas eu vou tentar. É como se a gente fosse abrindo assim lateralmente, desgrudando. Ele fica bem enraizado. E vai soltando e também é recolhido. Aquilo que a gente às vezes faz de entregar para o assistente entrega para outro que a gente não vê quem, mas é o espírito, igual estava naquela imagem, eles também são recolhidos muito delicadamente. Mas esses androides são outros seres. São seres humanos em contração. Pois é, e que estão, por algum motivo, junto com a pessoa. É. Ou foram implantados, ou foram atraídos, aquela pessoa os atraiu. Ou até já encarnou, já trazendo esses registros que se desenvolveram. Entendeu? São mais comuns se localizarem na região da cervical. Muito comum. E muito comum na região do cerebelo. Se instalam perfeitamente nessa região. Mas às vezes na garganta, nos órgãos vitais, não é? No intestino, no estômago, Ele trabalha no rim. no funcionamento do organismo, no caso, também. Ele é o quê? Atrapalha todo o mecanismo. Sim, ele suga a sua energia. Ele se alimenta de sua energia. São parasitas. Então vamos dizer que abrimos, recolhemos o material vivo e aí ficou aberto, não ficou? Aí tem esse cristalzinho, sob a indicação da espiritualidade, é um cristal rosa, vocês veem que ele é achatadinho aqui, ele é um cicatrizador. Quando colocamos aqui, todas as camadas se fecham. Então passa. Em cima do local que foi aberto. Fechou. Vamos agora entender outra forma. Tem muitas formas. Umas a gente vê, outras não. Outra, vocês passaram? Está passando ali? Outro é nessas ranhuras que eu chamei de código de barras, e é assim que ele é chamado mesmo. Vamos imaginar que eu abri o coração dele. Aí preciso colocar alguma informação. Melhor a gente cair em silêncio. Eu preciso colocar alguma informação para que o corpo físico, emocional ou mental tenha algum recurso para trabalhar aquela enfermidade. Então, deste cristal, são trazidas algumas lâminas que se escorregam assim, a gente passa o dedo e vê elas deslocando. E são introduzidas dentro do corpo. Às vezes até empurramos elas assim lá dentro. Ok? Elas trazem um registro adequado ao melhor funcionamento daquilo que precisa. E é tudo que nós sabemos. Não sabemos mais informações sobre isso. De novo, temos um cicatrizador. Fechou. Ok? Também usamos uma ponta de ametista
tem diversos tamanhos, né? Também é da mesma origem. Tem uma drusa, já viram uma drusa? Por fora a gente nunca imagina que isso está lá dentro, né? Já viu? Depois eu trago uma que ela passou. Então, muitas vezes a utilizamos nessa região. Vocês sabem por que os hindus têm uma pedrinha no terceiro olho? Não? Porque eles também se utilizam da vibração e da pulsação